Fala pessoal, aqui é o Luciano, professor na UABLE, e hoje eu vou estar ensinando para vocês uma técnica chamada STAR. E ela deve ser utilizada em questões quando eles estão avaliando suas competências, o seu comportamento. Então, a questão mais utilizada, a questão mais feita é: me fale sobre um desafio que você teve anteriormente no seu trabalho e como você superou ele. Você vai estar utilizando essa técnica STAR e cada letra dessa palavra significa uma coisa. Ou seja, você vai estar contando uma história para o recrutador de como você resolveu esse problema, utilizando cada letra dessa palavra. Então, agora eu vou estar dando uma visão geral de cada letra, né, o que cada uma delas significa, e depois disso eu vou dar um exemplo de história sobre como você pode estar contando ela. Então vamos aí analisar cada letra. A primeira vai ser o S, STAR, S. Então, a primeira letra significa situation, ou seja, você vai descrever a situação, você vai dar uma visão bem ampla do que estava acontecendo na época, para depois você chegar no T, que significa task. Nessa parte, você vai descrever quais foram as tarefas que deveriam ser feitas perante aquela situação. Depois, nós temos o A, de action, de ação. Ou seja, nessa parte você vai descrever as ações que foram feitas através daquelas tarefas que deveriam ser feitas, que foram pré-selecionadas aí. E por fim, você vai estar descrevendo o R, que significa results, ou seja, os resultados que vieram de todas as partes anteriores, os resultados que você teve durante as suas ações. E algumas dicas aí também na hora de estar descrevendo, de estar fazendo essa história, é que não fale só sobre você. Lembre-se que existem mais pessoas no mundo. Então deixe sua história menos egóica, fale de como a equipe trabalhou, diga, dê ênfase à sua parte, mas diga como as outras pessoas também trabalharam durante o projeto ou a situação que você teve. E na hora de fazer a sua história, lembre-se de estar utilizando histórias que realmente aconteceram. Não vá mentir para o recrutador, isso é muito feio. Então, eu vou estar dando agora um exemplo de uma história que realmente aconteceu comigo e eu vou estar passando por cada ponto do STAR. Começando pelo S, aí a situação. Uma vez, eu trabalhei no ramo de capacitação e teve uma empresa que nos contactou na época, nós éramos uma empresa bem pequena, e eles precisavam de um projeto que a gente não tinha muita experiência, a gente não tinha nada feito. Então, eles precisavam de uma capacitação muito específica e na época nós éramos em 3. Então agora eu vou passar para o próximo, que seria o T. Quais eram as tarefas que a gente deveria fazer? Nessa parte, nós tivemos que separar, nós tivemos que fazer uma reunião e separar o que deveria ser feito. Uma pessoa ficou encarregada da parte de contratual, a parte dessa mediação entre as empresas. A segunda pessoa ficou na parte física, ou seja, nós precisávamos de uma sala nova, de cadeiras, de material. E a terceira pessoa, no caso, era eu. Eu precisava construir, né, fazer do zero esse conteúdo. Então, sem muita experiência na época, eu tive que procurar em vários sites, eu tive que procurar em outras línguas também sobre criação de conteúdo, como organizar um curso, como estar fazendo esse projeto de capacitação especializado para aquela área, que eu também não tinha muita experiência. Passamos agora para o A, que são as ações que foram feitas. Então, depois dessa reunião, o primeiro rapaz, ele ficou encarregado da parte contratual, ele também não tinha muita experiência na área, nós 3, na verdade, né, nós éramos uma empresa bem pequena. Nós corremos contra o tempo, porque nós tínhamos 2 semanas para estar realizando esse projeto, para estar entregando, né, e estar fazendo essa apresentação para a empresa que nos contactou. Nós tivemos que correr muito contra o tempo, nós tivemos que fazer muita hora extra, porque nós tínhamos 2 semanas, mas a gente pensou que se a gente fizesse muita coisa antes, a gente não ia ter que correr esse perigo, porque essa parceria ia ser um game changer, seria uma mudança muito importante na nossa empresa, porque seria tanto uma parceria muito importante, quanto isso nos traria um retorno monetário bem interessante também. Chegamos então ao R, que é a última parte do STAR. 2 dias antes da apresentação do projeto, a gente conseguiu entregar isso, toda a parte contratual, a parte física, a base do projeto, o que seria entregue às pessoas, e a gente conseguiu fechar essa parceria, que ela ocorre até hoje. Ou seja, isso foi bom, isso agregou valor para ambas as partes. A gente conseguiu capacitar a equipe que precisava e o retorno que a gente teve também monetariamente foi muito interessante. Essa foi uma história bem simples, né, que teve um começo, um meio e um fim. Isso que essa técnica possibilita, você ter um começo, um meio e um fim para sua história. E também lembre-se de não falar só sobre você e explicar o passo a passo de como as coisas foram feitas. Então, lembrando, STAR, a situação, a tarefa,
as ações e, por fim, os resultados que você obteve perante aquela tarefa, aquela situação. Uma outra coisa importante é que essa técnica ela deve ser utilizada por pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho ou procurando uma recolocação. Então, se você começou agora no mercado de trabalho e você não tem uma história do tipo, você pode estar utilizando situações que você teve anteriormente na sua vida, que você teve um problema muito difícil e você superou ele. O que você fez para estar resolvendo aquela situação? Você tem que mostrar para o recrutador a sua habilidade de resolver problemas. Não é a história tanto, mas sim a sua capacidade de mostrar a resolução de problemas. E caso você já tenha experiência na área, ótimo, você vai estar utilizando várias histórias que já aconteceram. E lembrando, eu acabei de te contar uma história, mas quando você for fazer a sua entrevista, é interessante que você tenha pelo menos 3 histórias na ponta da língua. Porque caso você esqueça de uma, você tenha problemas em contar uma história, você tem outras disponíveis para você. E caso você tenha gostado dessa técnica, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um resumo com todas as informações que eu te passei nesse vídeo e mais alguns exemplos aí de história, para você mandar muito bem na sua entrevista de emprego. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.